Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, eu sou Elaine Silva, o meu canal é Dia a Dia da Mulher no Campo. Bom galera, como eu falei para vocês, os nossos vídeos, eu sempre falo nos vídeos, a gente vem fazendo eles uma sequência explicando um pouquinho mais técnico, mas não foge do nosso assunto. Por quê? Porque são coisas que acontecem no dia a dia, no nosso dia a dia, ou seja, as doenças que podem acontecer na nossa vaca e você não sabe como identificar, a importância de você prestar atenção no seu animal, identificar se ela tem alguma dessas doenças. Então, é uma coisa que acontece no nosso dia a dia. Por quê? Porque você está sempre de olho, você tem que estar de olho na sua vaca, de olho no seu gado, de olho no seu bezerro e em coisas que podem acontecer com elas e você não sabe como diferenciar, ou talvez ela tenha algum sintoma leve e passe despercebido por você. Então, o nosso vídeo de hoje não vai ser diferente. Como eu falei para vocês esses dias, a gente havia feito um vídeo do parto da nossa vaca, da nossa Jarcinha. E eu falei para vocês que o importante é você observar os 5 primeiros dias dessa vaca. Por quê? Porque pode acontecer algumas doenças, principalmente no pós-parto dela, logo nos primeiros dias. Então o vídeo de hoje é um assunto que pode ocorrer no decorrer do tempo, mas principalmente no pré-parto das vacas, no pós-parto também. Que seria o que, pessoal? O nosso vídeo de hoje vai ser sobre hipocalcemia, ou seja, uma descalcificação. Se tiver algum nome que vocês conheçam por algum outro nome, deixa aí nos comentários, interagem com nós aí, que é muito importante e interessante de vocês. Bom, pessoal, o que seria hipocalcemia? A hipocalcemia é uma doença que ela geralmente baseada em estudos, ela vai acometer, ela ocorre em vacas em torno de 40 a 50% das vacas, na maioria das vacas. Por quê? E elas podem apresentar uma forma que seria subclínica, que ela não é muito visível, a gente não consegue identificar ela. Dificilmente a gente consegue vê-la. Então, o que seria? A hipocalcemia, ela é a deficiência de cálcio na vaca. Isso mesmo, é a deficiência, a falta de cálcio na sua vaca. E o que ela acontece? Essa deficiência de cálcio, ela vai acontecer quando? Principalmente no parto da vaca. Por quê? Porque a vaca precisa a mobilização de cálcio, ela precisa mobilizar cálcio para o colostro dela, ou seja, aquele primeiro leite. Então, geralmente, essa vaca que ela veio de cria, ela pariu, consequentemente, provavelmente ela vai ter um problema de hipocalcemia. Geralmente ela vai ter hipocalcemia. Você vai aprender, mas e todas as vacas, todo gado pode ter hipocalcemia? Bom, pessoal, quase todo mundo, mas principalmente as raças leiteiras, ou seja, a raça da vaca de leite, ela pode ter mais chance de ter hipocalcemia. Por quê? Porque, como vocês sabem, elas vão gerar mais leite, então elas vão ter mais chance. Dentro dessas raças leiteiras, a raça Jersey, principalmente a raça Jersey, ela tende a ter mais problemas de hipocalcemia. Isso mesmo, ela é uma raça que tem mais chance de ter hipocalcemia. Daí você vai pedir, mas só isso? Outra coisa, pessoal, que influencia muito nesse fator de hipocalcemia, a idade das vacas. Sabe, pessoal, o que seria isso? Isso mesmo, pessoal. Vacas mais velhas tendem a ter mais problema de hipocalcemia. O que seria essas vacas mais velhas que eu tô falando para vocês? Eu já vou explicar para vocês, calma. Seria o que, pessoal? Uma vaca de primeira, uma novilha, uma vaca de primeira até segunda cria, ela é considerada uma vaca nova, ou seja, ela pode ter hipocalcemia, mas as chances são menores. Já uma vaca de terceira, quarta cria, quinta cria, são consideradas vacas a partir da terceira cria, uma vaca um pouco mais velha. Ou seja, ela tende a ter mais chance de ter hipocalcemia. Então, isso seria a idade das vacas. Uma vaca nova de primeira a segunda cria, ela tem menos chance de ter hipocalcemia. Já uma vaca acima de terceira cria, a chance de ela ter hipocalcemia é maior. Ela se agrava um pouquinho mais devido à idade dela. E o que é, pessoal? A hipocalcemia, ela é uma doença que é um problema mais frequente que ocorre principalmente na pecuária leiteira. Porque ela é uma doença que ela impede o animal de se levantar depois de parir. Ou seja, o animal fica fraco, ele tem mais dificuldade de levantar depois que ele parir. Por isso que ela é uma doença um problema que acontece mais com as vacas de leite.
mas não que não pode acontecer com outros. Isso acontece por quê, pessoal? Isso acontece porque o animal ou a vaca, geralmente ela gasta todo o seu estoque de cálcio disponível na corrente sanguínea dela. E, consequentemente, isso vai acontecer o quê? Ela vai diminuir a contração muscular da vaca. Então, ela vai começar a ficar com tremores, ela vai começar a ficar com dificuldades em caminhar, ela geralmente vai começar a ficar mais deitada. Então, isso são sinais que ela está com pouco cálcio no organismo dela. E isso vai acontecer porque, pessoal, ela pode dar outros fatores fisiológicos na vaca. Ela pode acontecer outros por causa da falta de cálcio no organismo dela. Uma vaca, pessoal, quando ela está... E por que isso ocorre? Geralmente, quando ela está perdendo ou ela está utilizando mais cálcio que o organismo dela possa mandar para o seu corpo, ou até mesmo que a gente consiga dar para elas, ela vai apresentar 3 estágios dessa doença, que seriam muito importantes. Por isso que eu digo que é interessante você estar, a nossa rotina é estar observando os animais. O primeiro estágio seria o quê? Ela começa com uma dificuldade no caminhar, tremores nas pernas, a diminuição do apetite dela também pode ocorrer, uma ligeira diminuição no apetite, uma ligeira excitação, os tremores musculares. Esses são o primeiro aspecto, o primeiro estágio da hipocalcemia. Já no segundo estágio, um pouco mais avançado, o que acontece? Ela vai começar a ficar deitada, a sua vaca vai começar a ficar deitada, com o peito para baixo, ela vai ficar com o pescoço virando o pescoço para os 2 lados, e a cabeça dela vai estar sempre geralmente voltada para a barriga ou para o flaco dela. Ela vai ficar deitada ali com a cabeça mais prostrada. Então, é mais um sinal da doença. Esse é o segundo estágio, é um estágio um pouquinho mais avançado que requer um pouquinho mais de atenção. Já o terceiro estágio, pessoal, esse terceiro estágio ele já é muito sério. Por quê? Porque a doença já vai estar muito avançada e se você não tratar, ele pode levar a sua vaca à morte. A hipocalcemia pode levar o animal à morte. Por quê? Porque o terceiro estágio, ele já é um estágio comatoso, pré-comatoso. O que seria um pré-coma? Isso mesmo. A sua vaca já vai estar deitada de lado e ela pode apresentar flacidez. Isso mesmo. Então, nesse terceiro estágio já é um quadro mais avançado da doença e que pode agravar muito. Isso pode causar a morte do seu animal se não for tratado. E como a gente sempre fala, pessoal, para você poder diferenciar isso é com o exame clínico detalhado, ou seja, quando ele agrava, é importante você chamar o veterinário vai estar avaliando. Uma vaca, pessoal, que ela tá com pouco cálcio no sangue, ela pode reduzir até 14% a sua produtividade. E além disso, ela também pode reduzir a sua vida reprodutiva 4 anos. Isso mesmo, ela pode reduzir até 4 anos a sua vida reprodutiva comparado a uma vaca que não tem esse problema, uma vaca normal. E além disso, a hipocalcemia também pode trazer outras doenças, que seriam qual, pessoal? Dentro dessas complicações, ela pode trazer uma retenção de placenta, que é muito grave. Ela pode trazer metrite e endometrite, são doenças, pode trazer outras doenças uterinas e até mesmo uma mastite. E isso vai causar um prejuízo, sem contar que se você não prevenir, você não tratar, você pode acabar perdendo o seu animal. Então o prejuízo seria grande. Por isso é importante você estar avaliando o seu animal e você estar prestando atenção nele. A falta de sangue a falta de cálcio no sangue, desde as 48 horas antes do parto da sua vaca e até as 72 horas após ela parir, pode acontecer o quê? Pode fazer a fêmea ficar totalmente esgotada, totalmente cansada, e ela pode apresentar incapacidade de se levantar. Ou seja, isso é uma coisa que já são sinais que podem ser uma hipocalcemia. Por isso é importante você estar avaliando, você estar chamando um veterinário para fazer essa avaliação e até mesmo confirmar se ela realmente está com essa doença. Por quê? Porque isso, como eu falei, pode ser uma doença séria. E ainda, como sempre, a prevenção é o melhor remédio. E o que seria isso? Eu vou dar
duas dicas para vocês de prevenção. Quais seriam essas prevenções? A primeira seria, no pré-parto dela, você reduzir o fornecimento de cálcio. A primeira dica seria essa, reduza um pouquinho o fornecimento de cálcio para ela no pré-parto dela. E a segunda seria você trabalhar com uma dieta aniônica no pré-parto dela já. Essas duas formas são importantes por quê? Porque essas duas formas de prevenção vão ajudar, servem para a vaca ativar o seu organismo, ou seja, para que ela consiga remover cálcio dos ossos dela, ou seja, ela tem uma reserva de cálcio. Se você reduzir, você parar de fornecer o cálcio para ela, ela vai ativar esse organismo dentro dela. Ela vai ativar, ela vai conseguir retirar das reservas que ela tem de cálcio do próprio organismo dela. Isso vai fazer com que? Vai fazer um melhoramento da absorção intestinal desse mineral, ou seja, do cálcio. Vai fazer com que a vaca vá estimulando o seu organismo a liberar esse cálcio e vai ajudar ela no seu pré-parto, no seu parto ou até mesmo após o parto. Então, se você reduzir o cálcio que você dá antes dela parir, o seu organismo vai começar a se preparar para liberar as reservas que ela tem de cálcio. Isso vai fazer com que ela consiga se sentir um pouco mais forte. Outra coisa, como eu falei para vocês no nosso vídeo do parto da Gersinha, é muito importante que você não esgote ela totalmente na primeira ordenha. Porque, como eu falei no começo do vídeo, geralmente ela vai liberar todo o cálcio que ela tem no organismo, ela vai liberar para o colostro. Então, se você fizer uma secaltotagem, se secar ela totalmente, ela vai acontecer o quê? Todo o cálcio que ela tem no corpo vai para o colostro, isso vai fazer com que ela fique mais fraca. Outra coisa, caso você tenha feito tudo isso e mesmo assim a sua vaca, ela acabou tendo problemas, ela acabou ficando com hipocalcemia, você tem que prevenir, você tem que fazer o tratamento. Qual seria esse tratamento? Você teria que dar um pouco de glicose e estar oferecendo glicose e cálcio para ela. Além disso, forneça água em abundância, uma água boa, de boa qualidade, em abundância para o animal. Fazendo isso, o seu animal vai estar conseguindo ativar o organismo dele. Quando você faz esse tratamento do cálcio e da glicose nela, se ela estiver deitada, ela rapidamente se levantar, é sinal que ela estava com hipocalcemia, sim, pessoal. Então, se ela realmente, quando você fez o tratamento, ela levantar, é porque ela acabou melhorando, era realmente hipocalcemia e ela já está melhor. Então, você tem que ter essa atenção. Não só quando ela vem de leite, você tem que ter atenção nos primeiros 5 dias dela, nos primeiros dias, principalmente as primeiras 72 horas depois do parto, você tem que estar prestando atenção nesses sintomas. Porque se você não prestar atenção, às vezes quando você vê, ela pode ser tarde demais. Então, se você notar que a sua vaca está com um pouco mais de dificuldade de caminhar, ela parece mais fraca, ela tem algum desses sintomas que eu falei, chama o veterinário urgente. Se você quiser salvar sua vaca, chama ele. Que nem no caso, outra coisa, para você fazer o tratamento do cálcio, você pode fazer ou intravenoso, que seria na veia dela, ou muscular, subcutânea. Você pode dar as vacinas nela. Isso vai variar do grau da hipocalcemia e o que talvez o seu médico veterinário vai lhe indicar. Mas é muito importante, pessoal, você está avaliando principalmente os sintomas que a sua vaca pode ter. Porque principalmente ela pode, agora, numa fase assim, ela também pode apresentar hipocalcemia. Mas como eu falei, principalmente como no parto dela, ela já está mais fraca, ela está mais sensível, a chance dela ter mais doença, ela se pegar mais fraca, é mais alta, é mais grave. No caso da nossa Gersinha, como eu expliquei para vocês, a gente deixou ela ali separada, a gente deu uma atenção maior para ela, a gente observou se ela teria alguns desses sintomas. E como vocês viram, como eu falei para vocês, a raça Jersey, ela é uma raça que tem mais chance de ter hipocalcemia, né? Então a gente deu uma atenção redobrada para ela, a gente ajeitou a dieta dela, ajeitou a alimentação dela e fizemos, claro, todos os processos do pré-parto e ficamos prestando atenção nela. Não esgotamos ela totalmente, porque como eu falei, geralmente a vaca, ela vai mandar todo o cálcio que ela tem para o organismo, ela vai mandar para o colostro. Então, se você tirar todo, você esgotar totalmente ela,
ela pode se pegar mais fraca que o normal. Se você deixar um pouco o colostro ali, o cálcio pode continuar circulando, pode evitar que ela fique mais fraca e que ela fique doente. Então é muito importante isso, pessoal. Você tá avaliando sempre a sua vaca. Como eu falei, a nossa rotina é essa. A gente faz a ordenha dela, elas voltam do pasto, quando elas estão aqui perto, a gente tá sempre observando. Se você notar que a sua vaca, digamos a nossa vaca, ela tá com uma respiração mais pesada, ela não tá remoendo, ou ela tá só deitada, se a gente nota algum sinal, a gente faz o que? A gente separa ela no outro lado que a gente tem, lá na frente de casa, que eu já mostrei em outros vídeos, e a gente fica prestando atenção nela. Caso ela apresente algum outro sintoma, a gente já chama o veterinário e já faz o tratamento. Então eu indico isso para vocês, pessoal. Prestem atenção, se a sua vaca, ela não vai te falar, mas ela vai, de uma forma ou outra, ela vai te apresentar algum sintoma, tanto da hipocalcemia quanto de outras doenças. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Se o nosso vídeo foi bom para você, se inscreve no canal. Não esquece, ativa o sininho da notificação para você não perder os nossos vídeos. Deixa aquele like, comenta, compartilha o nosso vídeo. E até o próximo vídeo.